Muito bem, pessoal. Então, a gente está aqui no terceiro bloco desse pacote de conteúdos que a gente está gravando aqui ao vivo na mentoria. Então, já falei um aqui para quem está aqui comigo ao vivo e a gente vai deixar aqui também na plataforma, né? Então, só para trazer um pouquinho de contexto para vocês, no primeiro encontro, a gente trouxe muito o questionamento sobre por que que uma empresa precisa de liderança, né? E essa provocação do que precisa de liderança é porque a gente descobre ao longo do caminho que a primeira crise que existe dentro de uma empresa que começa a crescer é a crise da liderança, quando precisa criar áreas diferentes, quando precisa definir é, é, papéis de responsabilidade para pessoas responsáveis por atividades e áreas diferentes, a gente entra na primeira crise de liderança. Então, lá no primeiro encontro, a gente perguntou, a partir desse movimento de crise, se a crise é gerada pela liderança, por que cargas d'água a gente precisa de um líder dentro de uma empresa? Então, lá no primeiro encontro aqui, desse pacote de aulas gravadas, a gente respondeu a essa pergunta. No segundo encontro, no encontro aqui anterior, a gente começou provocando aqui se era possível a gente ensinar liderança. E essa pergunta vinha na ideia de que, essa pergunta vinha na ideia de que a gente precisa, então, entender que liderança ela é uma competência que se desenvolve em grupo, e no final das contas, ela é uma competência que pode ser desenvolvida. Ela não é uma competência inata, né? Que nasce com as pessoas. Então, hoje, a gente vai avançar para fechar esse primeiro bloco aí do modelo mental do papel do líder, olhando para essas dores das transições e a bibliografia básica é o pipeline de liderança. Então, aqui a gente começa hoje com uma reflexão de que compreender o papel e o papel que o seu gestor ocupa numa organização é o primeiro passo para você se encontrar em relação àquilo que você precisa dar de direcionamento para o seu time, aquilo que você precisa entender da estratégia do negócio, ou quais são os papéis e responsabilidades que você não pode deixar ali de executar enquanto novo líder, né? Então, compreender o seu próprio papel e compreender o papel do seu gestor direto, da sua gestora direta, é um passo muito importante, né? Uma pergunta que a gente costuma fazer para quem ocupa uma primeira posição é se tem clareza de quais são as metas e o que vai impactar, talvez, às vezes, num bônus ou num prêmio, no bolso da sua liderança, né? Quais são as metas da sua liderança? No final de um ciclo, você deveria ter clareza de como você vai ser avaliado. Você tem clareza de como a sua liderança é avaliada? Então, de repente, ela tem lá no pacote de metas dela um projeto que você não estava dando muita importância. Ou talvez ela tenha um pacote de bônus, de PLR, ou alguma coisa que ela pode receber no final de um ciclo, no final de um ano, talvez uma meta, um indicador, um KPI, que talvez não é tão importante para a sua área, talvez fosse importante para outros dos seus colegas, mas talvez você possa contribuir também. Por isso que é importante entender, além de entender o seu papel, entender o papel da sua liderança, né? E aí, a gente fala do pipeline de liderança. O pipeline de liderança é o livro que o conceito, né, que eu abordo no primeiro capítulo do meu livro, né, os desafios da primeira gestão. Então, a gente fala aqui do pipeline de liderança e a gente vem trazer, então, essa questão das passagens do pipeline e os desafios da transição, né? Para quem está aqui na comunidade, para quem está aqui na mentoria, eu vou passar esse conceito de uma forma mais direta agora, aí, em termos didáticos, porque eu tenho uma aula gravada de 40 minutos que eu falo passo a passito aqui das transições de liderança, aqui também na comunidade, ali onde a gente chama de reflexões e outras gravações, enfim, vamos ver como que eu chamo. Vamos dar uma olhadinha, daí fica mais fácil. A gente pega o pipeline aqui, essa parte um pouco menor, e coloca dentro desse pacote. Mas para quem tem interesse em explorar, vamos ver onde que ele está para deixar claro aqui. Ah, tá aqui, ó, encontros mensais da comunidade, ó. Nos encontros mensais da comunidade. ó, Se não me engano, uma das primeiras aulas foi do pipeline de liderança.
Vamos ver se eu achei aqui. Aqui, a pipeline de liderança, os desafios da transição. Uma hora de 40 minutos, tá bom? Então, hoje vamos focar aqui de uma forma mais direta nas passagens e nas transições para que a gente possa fechar esse pacote aqui, inicial do papel da liderança. Então, a contribuição principal do pipeline é trazer para a gente a ideia de transições. E a provocação que o Han Charan, um professor, consultor muito estudado aqui por nós, tem 3 livros, 3 bibliografias para mim muito importantes, uma delas é a Pipeline de Liderança, ele fala o seguinte, né? O que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar para as próximas etapas, né? O que te trouxe até aqui foi um conjunto de competências, foi alguns comportamentos, foi, de uma certa forma, alguma coisa que você conseguiu fazer em termos de entrega técnica, mas também ser em termos de comportamento. E aquilo, então, que você entregou e os comportamentos que você teve, foi suficiente para te trazer para essa primeira posição de liderança, por exemplo, se você é líder de primeira liderança, de primeira gestão, mas não é suficiente para você avançar para as próximas etapas. E por quê? Porque muda dentro de cada transição, né? Então, esse desenho que eu mostro aqui para vocês é o desenho que eu fiz, baseado na leitura do livro, na interpretação do livro, porque do livro ele é muito com setinhas, muito é, é, sem cores e sabores, digamos assim, e eu quis trazer um pouco de alegria e alegoria aqui para as transições do pipeline, tá? O primeiro livro do pipeline veio com essa base da pirâmide chamada Gerente de Si. E depois as próximas traduções já vieram para o Brasil como líder, né? Então, a passagem era gerente de si, de gerente de si para gerente de outros, gerente de líderes, de gerente de outros para gerente de líderes. E aí, a gente acabava confundindo muito o nome do cargo com a posição do pipeline ali. Então, as outras traduções eu acho que foram mais felizes e veio aqui como líder de si. Então, no líder de si, é na base da pirâmide, uma estrutura organizacional mais hierarquizada, onde a gente ainda não lidera ninguém. Mas não importa o cargo que a gente tem, pode ser analista, pode ser secretária, pode ser estagiário, pode ser um especialista que não tenha ninguém embaixo dele, pode ser qualquer tipo de função administrativa, comercial, técnica, chão de fábrica, de campo, de pesquisa, onde a gente não tem uma pessoa que a gente precisa fazer a gestão, né, e o acompanhamento e desenvolvimento. Então, aqui, a gente demonstra 3 aspectos, basicamente: competência técnica e aderência à cultura. Competência técnica e aderência à cultura. Quando você demonstra competência técnica e aderência à cultura, você é convidado, então, a sentar numa nova posição. No livro, ele coloca uma terceira questãozinha ali, que é a questão da inteligência emocional, ou do equilíbrio emocional. Então, você precisa ter uma postura de liderança, em termos de não sair, né, com rompantes emocionais dentro do ambiente de trabalho. Então, uma postura de liderança emocional também, além da competência técnica e aderência às valores da companhia. Então, quando você tem 2 ou 3 dessas questões, você é convidado a sentar numa nova posição. Aqui é onde a gente trabalha bastante nas pesquisas, que é a questão de onde estamos nós sentados aqui numa primeira posição de liderança, líder de outros, ou líder de equipes. Dentro aqui de líder de outros, de líder de equipes, a gente percebe que existiu um movimento de transição. Assim como vai existir um outro movimento de transição para você sentar numa posição que a gente chama aqui de líder de líder. Então, o líder de líderes poderia ser um gerente, mas o líder de líderes também poderia ser um coordenador que tem embaixo dele um supervisor, por exemplo. Isso acontece em estruturas maiores ou umas estruturas que demandam muita competência técnica, né? Então, por exemplo, numa fábrica, é muito comum você ter todo mundo que trabalha ali na operação, você tem ali um líder de operação, um supervisor de operação. Então, a cada 3, 4, 5 supervisores respondem para um coordenador. Então, essa ideia das transições que o Rancharan traz para a gente no livro, Rancharan e outros autores, não é uma ideia de cargo, né? É uma ideia de complexidade de liderança. Então, cada empresa poderia ter, no livro ele detecta 6 passagens, mas
uma empresa menor pode ter 4, uma empresa maior pode ter 12, não importa, claro, fica mais complexo ali, né? Mas são sugestões, né, dos movimentos de transição. Por que ele traz essas 6, né? Porque existe uma diferença da operação ali de um líder de outros, do papel de um líder de outros, que é um líder de primeira gestão. Existe uma diferença do papel de um líder de líderes, que vai fazer a gestão e acompanhamento e cobrança de outras pessoas que são líderes. E quando ele chega ali no líder de área, ele se refere já a um gerente ou a um gerente executivo que vai ter embaixo dele, além de várias pessoas que também são líderes, condições ou mais do que condições, mas vai ter, dentro do seu escopo de um líder de área, a questão de orçamentos, de headcount de pessoas, composição de times, contratação ou demissão não pontual por questões técnicas, né? E também definição de ferramentas, métodos, né? Produtos. Então, o líder de área, do líder de área para cima, começa a ter muito mais ingerência na questão das estratégias e de como a gente quer fazer para o caminho, construir o caminho para atingir a estratégia do negócio. Então, onde que a gente estuda mais? A gente estuda a primeira transição e a segunda transição aqui na mentoria, quando a gente fala de passar de líder de si para líder de outros, e quando a gente trabalha líder de outros para líder de líderes, né? Nas mentorias individuais e nos atendimentos individuais, os atendimentos corporativos e acompanhamento, a gente chega a atender aqui líderes de negócio, né? Então, executivos, diretores, pessoas que estão trabalhando ali pela primeira vez na alta liderança, que também sofrem com esse movimento de transição, né? Todo mundo sofre, gente. Não é porque a pessoa se entra numa posição de alta liderança que sabe tudo na vida, né? Muito pelo contrário. E o que que muda, né? E o que que muda, então, em cada transição dessa? O que que muda é a forma que a gente precisa encarar a nossa agenda e a forma que a gente precisa entender como que a gente aporta valor para o negócio. Isso aí, então, o Rancharan chama de trade-off. O que que são trade-offs? São trocas, né, gente? Uma tradução livre aqui do inglês. São trocas, né? Então, quais são as grandes trocas que a gente faz em cada transição? A gente precisa perceber que o meu papel mudou. Beleza, então eu fazia ali uma atividade técnica e agora eu tenho que, às vezes, dar um pouquinho de conta daquela atividade técnica, mas o meu papel agora é outro. Então eu preciso mapear, depois de entender o meu papel novo, eu preciso mapear quais são as habilidades que eu preciso desenvolver. Por quê? Porque eu preciso desenvolver novas habilidades. Mas para desenvolver novas habilidades, não tem mais jeito do que eu dedicar tempo, do que eu conseguir dedicar tempo, distribuir o meu tempo escasso para desenvolver aquela habilidade. Então, exemplo clássico, uma habilidade da liderança, dá feedback. Clássico, clássico, né? Mas para você aprender a dar feedback, você precisa dedicar tempo àquilo. Nem que seja para estudar um tema, para ver um vídeo, para ler um livro, para testar algumas coisas. Mas a maior sacada do pipeline de liderança aqui, especificamente em relação aos trade-offs, é que diz o seguinte, ó, para você aprender essa habilidade de feedback, você precisa dedicar tempo, mas para você distribuir o tempo e dedicar tempo àquilo, você precisa valorizar. Valorizar é aquilo que a gente dá valor, né? Não tem a ver com ética e moral aqui, né? Então, como que a gente faz a leitura de baixo para cima? Ó, se eu não valorizar, se eu não der prioridade, eu não vou distribuir meu tempo. E se eu não distribuir meu tempo, eu não consigo desenvolver as habilidades que eu preciso ali, né? E aí tem um pacote gigante de habilidades. Eu falei de feedback, mas pode ser entrevista de recrutamento, pode ser as próprias conversas difíceis, quando eu postar alguns feedbacks, elas se tornam conversas difíceis. Pode ser apoiar o colaborador na construção de um plano de desenvolvimento individual. Antes eu não tinha que fazer isso. A própria questão de orçamento, de budget, ou de entendimento dos custos que a minha área gera em termos de despesas correntes, mas também em termos, talvez, de investimentos e também custo a folha de pagamento da sua área. Antes você não tinha todas essas preocupações. Então, quando a gente é promovido, então a gente tem aquele movimento de passar pela transição de liderança, eu sento na minha primeira posição de líder de outros, eu tenho que desenvolver uma série de habilidades. Mas eu não vou desenvolver as habilidades se eu não dedicar tempo, porque nada cai do céu. E eu não vou dedicar tempo se eu não valorizar. Então tem gente que fala assim para mim, eu não sei dar feedback, é muito difícil dar feedback. Aí eu falo, sério? Me conta uma coisa, como foi o último feedback que você deu? Então, eu estou pensando em como dar feedback para aquela pessoa. Eu falei, não, eu entendi que você está pensando para o futuro, mas me conta o último, qual foi?
Aí a pessoa não consegue nem me explicar qual foi o último feedback, quando foi o último feedback. Eu falo, cara, você não está dedicando tempo a isso. Como que você vai desenvolver essa habilidade? Aí a próxima, não é nenhuma desculpa, tá bom, gente? É uma forma de proteção mesmo. O próximo comentário é, não, não, é porque eu não sei, por isso que eu não faço. Ué, gente, mas é o contrário, né? Se você não faz, você não vai aprender nunca. É tipo andar de bicicleta. Você não vai aprender a andar de bicicleta lendo o livro. Tem que dar o bendito feedback. Tem que fazer entrevista de seleção para você ver como é que funciona o processo. Treino é treino, jogo é jogo, não é? Sim. Então tem que entrar no jogo lá e testar e colocar em prática, né? Então, os trade-offs, como que a gente pode explicar os trade-offs de uma outra maneira? Os trade-offs são assim, ó, situações diferentes exigem intervenções diferentes. Então, quando eu era um analista, quando eu era um especialista, quando eu tinha uma atividade mais técnica, eu tinha uma situação que exigia a minha entrega técnica ali. E para aquilo me pagavam para aquilo, sobre aquilo me cobravam. Agora eu tenho uma situação diferente. Eu, eu cuido de um movimento de gestão de pessoas, de uma pessoa estagiária, de 5 pessoas analistas, não importa o cara, mas eu sou responsável aqui para dar o alinhamento técnico, para oferecer o feedback, para fazer uma avaliação de desempenho. Então, eu sou responsável. Então, situações diferentes exigem intervenções diferentes, né? Esse slide aqui, olha que interessante, ó, eu trouxe esse slide de um outro material justamente para mostrar aqui como se fazia referência ao pipeline de liderança chamado de gerenciar a si mesmo para gerenciar outros, né? Então, esse era um movimento aqui que a gente trazia lá no livro, pipeline de liderança versão 1, ainda editado e traduzido pelo Lab SSJ, que foi a minha grande escola, em termos de consultoria de modelo de desenvolvimento humano, né? E é daí, gente, desse movimento do pipeline que surgiu, então, a ideia de transformar as dores da primeira transição em um processo, né? Não ferramental ainda, mas um processo que é o 3Ds, né? Desapega, delega e desenvolve. Então, é, na primeira parte do livro, eu falei, no primeiro capítulo, a gente faz um grande resumo do pipeline de liderança, desse tema que a gente trouxe agora, mas a segunda parte do livro eu dedico, então, a pensar num processo mental de como que a gente poderia traduzir as transições do pipeline com a contribuição dos primeiros 90 dias, que é um outro livro importante para a gente, e o Becoming a Manager, o Aprender a Ser Gestor, da professora Linda Hill, como que a gente transformava isso numa etapa processual. Então, aí veio o desapega, delega e desenvolve, né? Então, desapegue da sua atividade anterior. Como que a gente faz isso? Entendendo meu papel, entendendo aquilo que eu vou ser cobrado no final do meu ciclo. A hora que eu entendi o meu papel, eu começo a desapegar. Então, eu peço para alguém fazer alguma coisa, eu começo a entregar uma responsabilidade que antes eu achava que era minha, mas percebo que não é tão minha, que é de alguém da operação, então eu delego. A primeira coisa que acontece quando dá errado é eu tentar pegar de volta, então a gente tem que insistir ali no movimento de delegar, mas a gente percebe que não era como a gente queria, então a gente vai desenvolver aquela pessoa para executar a atividade de uma forma tanto boa em termos de qualidade, mas também dentro de prazos e custos adequados para a minha operação, né? Então, esse é o primeiro movimento aqui do livro, de trazer esse grande resumo do pipeline de liderança e aterrissar dentro dos 3Ds. Tudo certo aí? Uma aguinha? Então, eu quis fazer ela bem curtinha, para também não ocupar muito é, esse bloco de tempo, uma vez que a gente está colocando aqui essa terceira aula aqui dentro desse módulo. E se você tiver interesse e quiser ver um pouquinho mais das dores e angústias das transições, eu recomendo a, a aula gravada lá completa, tá bom? E aí, só para deixar um gostinho de quero mais, nos próximos módulos, a gente vai entrar nas metáforas, né? E qual metáfora eu posso trazer aqui para você, para deixar com um cheirinho de quero mais, né? A metáfora do aquário é a primeira metáfora quando eu começo a explicar o papel da liderança. A gente vai começar por ela nos próximos encontros. Não vou gravar de novo, já tem um módulo inteiro das metáforas da liderança, eu vou pendurar aqui embaixo para que você possa assistir na sequência, tá bom? Metáfora do aquário
é a metáfora que traz para a gente a ideia que a minha responsabilidade enquanto liderança é fazer o controle das variáveis do aquário, uma vez que o convite aqui é controle o aquário e não o peixe. Assista aí as 5 metáforas da liderança nos próximos módulos seguintes. Um abraço.